Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Joyce, você tá aqui no Joyce PC ou no Clube da Terapia. Semana passada a gente tava conversando sobre depressão e hoje a ideia é a gente fazer um materialzinho básico, despretensioso, simples, para que você que escutou esse material, que viu esse vídeo, possa sair com noções bem mais claras sobre o que é e sobre o que não é depressão. Então, ouvindo o pessoal, eu percebi que a gente pode melhorar esse entendimento juntos, tá? Depressão é uma invenção recente? Não. Depressão sempre existiu. Quando a gente vai ver na Bíblia, quando a gente vai ver mesmo nos livros mais antigos ainda, existem relatos que batem certinho com depressão. A diferença é que não tinha o nome. Então, por exemplo, no Egito Antigo, ninguém morria de diabetes, porque não tinha o nome diabetes. Mas as pessoas continuavam morrendo disso que hoje a gente chama de diabetes, tá bom? Depressão é uma... Então, Jô, significa que tudo é depressão? De jeito nenhum. A gente pode perfeitamente ter quadros de tristeza ao longo da vida, de desinteresse, de um monte de coisas. Além disso, eu posso ter sintomas físicos que lembram depressão, mas que não são depressão. Por quê? Porque eles vêm a partir de outra coisa. Então, por exemplo, se você tiver um quadro de anemia, se você tiver um quadro de falta de vitaminas no seu corpo, especificamente a B12, vitamina D, você vai ter sintomas de depressão. Se você tiver problemas na tireoide, você vai ter sintomas de depressão. Então, é muito importante a gente realmente ter uma percepção do que está acontecendo. Então, tem muitos casos que a pessoa entra na clínica de psicologia no caso, né? Ou mesmo no psiquiatra, e a primeira coisa que eles fazem é pedir um hemograma. Porque senão, que é exame de sangue, né? Porque senão a pessoa vai encher a cara de remédio, fazer rios de terapia e não vai adiantar. Não vai adiantar porque o problema não está aí, tá bem? Então, é muito importante a gente pensar dessa perspectiva. A medicalização compulsória, ou seja, a gente medica qualquer sintoma que parece com depressão, não é positiva, não faz bem. Ah, você tá muito agitado, toma esse Rivotril. Ah, você tá muito deprimido, toma essa sertralina. Não é assim que funciona. Existem critérios. Se a gente não seguir esses critérios, a gente pode fazer muito mais mal do que bem. A gente pode gerar quadros de dependência e a gente pode, inclusive, não tratar um problema real que a pessoa tenha. Ou mesmo se a pessoa pega e começa a patologizar, ou seja, dizer que é doença, coisas normais da vida humana, a gente vai perder em resiliência emocional, a gente vai perder capacidade de se desenvolver emocionalmente. Então, por exemplo, eu tô lá no processo de luto, é normal eu chorar. É normal eu chorar muito, muito, muito. É normal eu chorar até dormir. Eu estou com uma doença importante, eu perdi uma função, eu perdi um amigo, eu terminei um relacionamento, eu fui demitido. Tudo isso vai gerar depressão, vai gerar sentimentos ruins na gente, vai gerar tristeza, pode gerar sentimentos ruins, mas não é necessariamente um transtorno que precisa de um tratamento. Então, a ideia aqui é a gente passar os critérios de diagnóstico de depressão e alguma coisa dos transtornos. Para quê? Para todo mundo sair especialista? Não, não é simples desse jeito, mas para a gente pelo menos ter uma ideia do que não é. Pra gente, pelo menos, não cair em tudo que é coisa que falam pra gente. Muitas vezes, a gente que tem deficiência visual tem muito pouco acesso à informação. Muitas vezes porque não costuma sair muito de casa. E o próprio fato da gente não enxergar faz com que a gente não tenha acesso a coisas que estão escritas, que estão aparecendo. Então, é importante a gente ter essa noção mínima. Lembrando sempre que o objetivo do Joyce PC, o objetivo do Clube da Terapia, é a gente ter cada vez mais condições de cuidar do nosso emocional. Não para substituir um psicólogo, mas para a gente poder ter uma vida melhor mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vamos juntos aqui para a gente poder conversar isso bem devagar, para a gente sair todo mundo entendendo. Vamos lá. Para fazer o diagnóstico de depressão, a gente precisa de pelo menos 5 desses sintomas, acontecendo na maior parte dos dias por 15 dias. 15 dias. Não é uma semana, não é um dia, tá bom? Então vamos lá. Humor deprimido. O humor deprimido é quando a gente fica triste, tá bom? Anedonia, que nada mais é que perda de prazer. Prazer em que sentido? Satisfação. Sabe aquela satisfação que a gente sente, sei lá, o que te dá prazer? Você sente prazer, sei lá, ouvindo uma música? Você sente prazer tomando um banho? Você sente prazer comendo uma comida gostosa? Você sente prazer, sei lá, estudando? Você sente prazer vendo a sua novela? Você sente prazer andando, conversando com a galera, rindo?
o que quer que te dê prazer, a sensação de anedonia, é como se você realmente parasse de sentir prazer. É bem ruim. Fatigabilidade é quando a gente se sente cansado muito facilmente. Na verdade, às vezes você já acorda cansado. É uma percepção assim de que a gente tem um cansaço até sem causa. A gente está sempre cansado. Diminuição da concentração e autoestima. A gente não consegue se concentrar, mesmo que a gente queira, e a gente não consegue sentir carinho, respeito, consideração pela gente. Sentimento forte de culpa e inutilidade desproporcionais. Então você começa a pensar que você é culpada por coisas que até você sabe que não é, mas você sente que você é. Você sente inútil, você sente que a sua vida não vale nada, você sente que nada que você faz adianta, enfim, é bem difícil de novo, né? Distúrbios do sono. Aí a gente tem hipersonia e insônia. Insônia acho que todo mundo sabe o que é, né? A gente não consegue dormir. E hipersonia é quando a gente fica com muito sono. Sono o tempo todo. Sempre que eu posso, eu vou lá e dou uma dormidinha. Às vezes passo o dia inteiro dormindo, tá? Depois a gente tem alterações de apetite. A pessoa começa a comer demais, ou começa a não conseguir dormir, não conseguir comer. Ela não tem condições de se alimentar. Depois a gente tem afasia. Afasia é realmente falta de vontade de falar. Na verdade, a pessoa meio que não consegue falar. Falar para ela é muito difícil. É cansativo falar. Depois a gente tem a afasia clínica, né? Que a pessoa realmente não consegue falar. Mas nesse caso é a pessoa que tem dificuldade de falar. Parece que a fala fica mais lenta. Depois a gente tem abulia. O que é abulia? É dificuldade de se mexer. Para fazer coisas simples, por exemplo, eu vou levantar e vou escovar meu dente. Isso é muito difícil, a pessoa não consegue fazer. Falta energia para fazer, mesmo que ela queira, ela não consegue fazer coisas simples como escovar os dentes, abrir a janela do quarto, qualquer coisa, inclusive dos cuidados pessoais, tá? Depois, o que a gente tem? Alterações bruscas de humor. Aí a pessoa pode ficar extremamente emocional, chorando com mais frequência, ou a pessoa fica mais irritada com frequência, então ela vai ter uma irritabilidade maior ou uma emotividade maior, sem ter necessariamente relação com o que está acontecendo. Então aqui, às vezes, o quadro depressivo não tem a menor relação com o que está acontecendo, o cérebro dela está cantando uma música que só ela escuta, não tem a ver com a vida real ali que está lá fora, tá bom? Então, para ter um diagnóstico de depressão, eu preciso ter 5 ou mais desses sintomas acontecendo na minha vida por pelo menos 15 dias, na maior parte dos dias. Então, assim, não é qualquer coisa, não é um minuto, não é um segundo. Pra gente fazer o rastreio disso, não é você falar sobre isso uma vez só. Não consegue saber se a pessoa tem isso olhando só pra cara dela. Não é tão simples assim. Mesmo porque, como a gente já comentou, alguns sintomas da depressão podem acontecer por outras causas. Então, se eu tenho um quadro de alteração na tireoide, por mais que eu tenha sintomas depressivos, eu não estou com transtorno depressivo. Se eu tenho um quadro de anemia, perda de vitamina no meu sangue, eu não tenho a depressão, por mais que eu possa ter sintomas que parecem depressão. Por isso é que é tão complicado você bater o olho na pessoa e falar, fulano está com depressão. Não necessariamente. Ela pode perfeitamente estar com um quadro perfeitamente fisiológico, mas que não tem essa relação. O tratamento da depressão, ele vai se basear em 4 pilares. Se tiver só 2, se tiver só 1, a chance de êxito vai diminuindo, tá bom? Primeiro pilar é intervenção medicamentosa. Uma vez você tendo o diagnóstico de depressão, precisa do medicamento. Medicamento feito de acordo com o diagnóstico que você tem, enfim, não é coisa de qualquer jeito, não. Se tiver dose a mais, também não vai funcionar. Normalmente, o pessoal começa com uma dose baixinha e, se necessário, vai subindo. Tá? Então, assim, você começou já com 100 miligramas, provavelmente o remédio tá errado. Mas é isso aí, tá errado, provavelmente tá. Depois do tratamento medicamentoso, a gente vai ter o segundo pilar, que é o tratamento psicoterápico, que é pra gente entender como é que a pessoa gerencia a emoção, ajudar ela a gerenciar suas emoções, ajudar ela a lidar com os desafios da vida diária, ajudar ela a ter instrumentalização, a ter ferramentas emocionais para lidar com aquilo que está acontecendo, inclusive com a própria depressão. Porque o próprio estar com depressão gera depressão, é deprimente.
Depois, a gente tem um outro pilar muito importante, que é observação dos vínculos afetivos e do estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, existem coisas que a gente pode consumir que aumentam, que são depressoras. O abuso de substâncias, então, por exemplo, o álcool. O álcool é depressor do sistema nervoso. Então a pessoa fala, eu vou tomar porque eu vou ficar alegre. Ok, você fica alegre, mas depois, quando baixa, você fica triste. E aí isso, se você tiver tendência à depressão, vai aumentar a sua depressão. Então, assim, é preciso muito você ter essa observação, você ter esse autoconhecimento para entender. Pode aumentar sim o seu quadro depressivo. O uso de maconha também. A maconha também pode ser depressora do sistema nervoso. O que mais que a gente vai ter? Alguns medicamentos também podem te gerar sintomas de depressão. Alguns antialérgicos, alguns analgésicos mais fortes podem gerar esses sintomas. Então é preciso ficar de olho, entender, ver o que está acontecendo. O outro aspecto também do estilo de vida vai se referir aos relacionamentos que eu tenho, ao modo como eu lido com os relacionamentos. Se eu vivo num ambiente em que eu tenho uma rede de relacionamentos pouco saudável ou nada saudável, você vai ter depressão, é secar gelo. Você pode ter o melhor tratamento do mundo, você vai continuar deprimido. Então, isso é muito importante, ver como é que é o estilo de vida da pessoa, como é que a pessoa se relaciona. O quarto pilar é exercício físico. Então, assim, precisa fazer alguma coisa. Mas, Jô, eu detesto academia, tá? Então faz em casa. Mas, Jô, eu não tenho dinheiro pra comprar uma bicicleta, uma esteira, um elíptico, tudo bem. Faz com nada, mas faz. Faz um pouquinho, né? Hoje tem uns treinos que você faz com 7 minutos por dia, já te ajuda bastante. Então, assim, hoje a gente pode pegar a inteligência artificial e pedir para fazer um treinamento, contando as nossas condições, eles fazem pra gente o treinamento de baixo impacto, de médio impacto, de alto impacto, do impacto que for preciso, pra gente ter essa disciplina. Gente, especialmente a gente que não enxerga, a gente precisa investir no nosso emocional, no nosso bem-estar. A deficiência visual em si mesma não é uma doença, mas acontece que ela pode nos deixar mais vulneráveis a adoecimentos, inclusive a depressão. De novo, não é porque ela é uma doença, é o modo como a gente lida. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem deficiência visual, por conta disso ela sai muito pouco de casa, convive com poucas pessoas, às vezes ela tem um ambiente familiar muito pouco saudável e às vezes também ela vai ter vamos falar assim, um consumo de álcool, consumo um pouco exacerbado de álcool. Ela vai ficar deprimida. Não tem o que fazer. Aí ela não pega sol, aí ela não se alimenta direito, aí ela, enfim. Então, e essas questões, gente, é muito importante a gente conversar sobre isso, a gente falar sobre isso, não para problematizar, mas para olhar para isso e a gente fazer as nossas escolhas, a gente ter a noção de que se a deficiência é um fato consumado, não dá pra gente ficar deficiente visual, como deficiência visual, como a gente lida com isso pode ser uma escolha, pode ser ajustado. Não é porque eu tenho uma deficiência importante que eu vou ser necessariamente uma pessoa infeliz, trancada dentro de casa, isolada do mundo. Não precisa ser assim. Então, para isso é bom conhecimento, para isso é bom você estar aqui no Joyce PC, no Clube da Terapia, viu? Então, conta pra gente nos comentários se você viu até aqui, de quanto disso você já sabia, se você queria saber mais alguma coisa. Vamos construir esse espaço pra gente ter uma vida cada vez melhor, tá bom? Pausar botão.